Bem-vindos mais uma vez aqui ao Futebol Subversivo e hoje a gente vai bater um papo, seguindo a linha dos clubes do Módulo 2 do Futebol Mineiro, com o presidente Queiroz Júnior do Aimorés, de Ubá. O clube que passou por uma grande reestruturação, voltou ao futebol profissional, foi campeão em 2020 de maneira invicta, fez uma excelente campanha e agora se prepara para disputar o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Juninho Queiroz Júnior, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. E eu queria já iniciar jogando uma pergunta. Eu queria, presidente, que você falasse da importância da gestão nesse processo de reestruturação, vindo de bons campeonatos regionais, né, onde o Aimorés disputou, inclusive, com alguns medalhões, Ademilson, os irmãos Salinos, e até disputar a segunda divisão do Mineiro e ser campeão. Isso aí, boa noite, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, né, falar do Aimorés e representar o clube, e um prazer falar com vocês aí. O Aimorés, quando assumiu o Aimorés, ele já vinha desde a última participação no futebol profissional, tinha sido em 94, então vinha de um longo período aí inativo, frequentando aí o campeonato regional, que é um campeonato amador, né, muito disputado na região, mas o profissional, o Aimorés tinha dado um tempo nele. Quando eu participei da primeira, quando eu entrei na gestão do Aimorés, eu entrei como vice-presidente, isso há 4, 5 anos atrás, e aí, sim, a gente tomou a iniciativa de reestruturar o Aimorés para ele voltar ao futebol profissional. A nossa intenção era essa, depois de um longo tempo aí inativo, né? Então, o presidente na época era o Antônio, até um xará, junto com uma equipe que a gente montou na época. O Aimorés pagou conta. Ele passou aí 3 anos pagando conta, colocando a casa em ordem. Eu acho que, como todo clube aí do interior tem muita dificuldade, tinha algumas dívidas, e a gente conseguiu reestruturar. Depois desses 3 anos pagando conta e colocando a casa em ordem, eu assumi a presidência, e aí sim, com o clube já sanado, com todas as CNDs, o clube em dia, a gente deu o próximo passo, que era participar do futebol profissional. E foi que, aí no ano passado, a gente voltou na segunda divisão do Mineiro e foi um resultado, acho que, não vou falar não surpreendente, porque teve um trabalho muito grande por trás, de treinador, de comissão técnica, mas foi um trabalho muito legal, muito bem feito, que resultou com um título aí invicto, né, de 9 partidas, o Aimorés ganhou 8. E aí agora o Aimorés está aí no módulo 2, né? Nesse módulo 2 que disputado, só time grande, e nós estamos Que ali. já começa no próximo fim de semana. No próximo sábado, dia 3 de julho, é até aniversário da cidade de Ubá, o Aimorés joga aí o módulo 2 em Valadares, contra o Democrata de Valadares. Então é Vou, pedreira, eu vou jogo até grande. aproveitar esse gancho, então, do aniversário da cidade de Ubá, que é justamente a próxima pergunta que eu queria fazer. Qual a relação do Aimorés com a cidade de Ubá, a importância do clube para a cidade? O Aimorés é um clube quase que centenário, né? O Aimorés, ele tem 95 anos, então é um clube, a sede do Aimorés fica no centro da cidade. Então é um clube que todo mundo em Ubá que já frequentou o estádio, todos conhecem, e era o clube profissional da cidade, até 94. Então, acho que a cidade toda tem muito carinho pelo clube. Assim como existem outros grandes clubes também, mas no nível mais amador, mas a relação do Aimorés com a cidade acho que é única, né? Porque não só com a cidade, a região aqui, nossa, ela vive e respira muito futebol. E aí o Aimorés vem trazendo isso aí de volta aqui para nossa região, né? Não, legal. Nós torcedores, né? Eu falo que é o público do futebol subversivo, são os torcedores, quem gosta do futebol raiz, gosta de divisões inferiores, dessas curiosidades, né? A gente critica muito, geralmente, as diretorias, mas também a gente tem que saber reconhecer quando o trabalho ele é bem feito, né? E hoje o senhor vai pegar o clube na maior competição da sua história, né? Porque o Aimorés até então disputou a segunda divisão, equivalente à terceira, e pela primeira vez joga o módulo 2. E o Aimorés é um clube, como foi citado, quase centenário, 95 anos, que tem, dentre as suas origens ali, uma influência argentina. É uma curiosidade legal também para a gente estar abordando aqui.
O Aimorés até esse ano a gente lançou de forma até comemorativa, mas é o nosso segundo uniforme, um uniforme aí inspirado na Argentina. Isso foi uma história legal. Lá atrás, quando o Aimorés ele surgiu o time de futebol aqui na cidade, ele teria o nome de Santa Cruz. E aí tinha um argentino que vivia aqui, que não concordava com esse nome, não queria esse nome, e tinha uma caixa de fósforo na mão dele, ou perto dele na mesa, e ele viu o nome da caixa, a marca era Aimorés. Dali ele falou, não, um nome forte, um nome diferente, esse time vai chamar Aimorés. Então foi um argentino que deu o nome para o Aimorés. E aí nós lançamos esse ano aí para essa competição aí que a gente ainda nunca tinha disputado. O segundo uniforme nosso é baseado no uniforme da Argentina. É um azul e branco, né? Então, legal. As cores do clube têm alguma relação com a Argentina também? Não, aí depois, não. Lá atrás ele sugeriu o nome Aimorés e aí foi colocado em votação quais seriam as cores do clube. E aí tinha até o vermelho e preto nessa disputa aí, que teve bastante voto, mas o azul e branco venceu. E De não sei, vai repente ver que teve... o argentino conseguiu ali convencer o pessoal, né? Pode ser, que o argentino conseguiu aí colocar o azul e branco. Acredito até que tem alguma relação, né? Deve ter, porque ele deu o nome, então ele tem direito de influenciar também nessa escolha. Não, legal. O módulo 2, conforme a gente disse, começa agora nesse fim de semana, e dentre as equipes vai ter quase um mini campeonato da Zona da Mata, né? A gente tem de Juiz de Fora o Tupi, o Tupinambás, o Nacional de Muriaé e o Aimorés. Como que está a relação hoje da diretoria do Aimorés com esses clubes da região? Existe uma troca de experiência, uma boa relação? Então, para o Aimorés é tudo muito novo, né? E para mim, inclusive, eu sou dentista, minha especialidade é cirurgia bucomaxilofacial, então meu dia a dia era no consultório, no hospital, e agora eu passei a viver também o dia a dia do futebol. Então é tudo muito novo para a gente. A diretoria é uma diretoria bem presente, está no dia a dia do clube, mas a gente não tem tanta relação com o futebol assim. Então a gente vem fazendo agora os contatos. A gente teve agora um primeiro amistoso com o Tupi aqui na cidade de Ubá, tivemos com o Tupinambás no sábado passado. Então agora a gente começa a estreitar essa relação. Eu acho até que, para quem não é do meio do futebol, era até a gente via, a gente percebe até que existe assim sei lá, um meio contra o outro, aquelas briguinhas de bastidores que para mim isso não tem importância. Eu sou a favor de união, a favor de conversar, de todo mundo se unir para tentar achar o melhor caminho, porque é muito difícil fazer futebol, não é fácil. Imagina. Seguindo nessa linha, coisa muito nova, né? O Aimorés voltou no ano passado, já subiu para o módulo 2. Pergunto, como que está sendo a relação também desse fluxo entre Ubá e Belo Horizonte, né? Frequentar a Federação Mineira, o contato com os clubes aí de Série A, de Série C, né? Tombense. Tem a Tombense também na Zona da Mata, eu acabei me esquecendo. Tombense está na Série C, Boa Esporte jogando hoje a competição nacional também. Existe algum tipo de perspectiva de parceria com esses clubes, em especial com os clubes aqui de Belo Horizonte? Falando aí do caminho com a federação, antes de começar a competir profissionalmente, a gente fez uma visita à federação, a gente sempre foi muito bem recebido aí, a gente apresentou o projeto, o que era a ideia nossa para o Aimorés, e fluiu muito bem, eu acho que a gente foi muito bem recebido. Com os clubes, eu acho que é um trabalho mais a longo prazo, a gente tem que ir conversando, conhecendo. Hoje a gente não tem tanto contato, tanta relação com eles, mas a gente uma tendência nossa, eu quero estar sempre em contato com eles, mas no momento a gente não tem nenhuma parceria, nada disso não. O Aimorés hoje está com um time profissional, prestes a estrear, e conta com categoria de base, presidente? Então, quando a gente começou o trabalho no Aimorés, a gente fez uma parceria aqui com o centro de treinamento do Ubaense. Foi uma parceria que deu muito certo, porque deu ao Aimorés estrutura para jogar o futebol profissional. O Aimorés, até então, ele tinha um estádio no centro, um estádio para 2.000 pessoas, mas um campo único. E aí é impossível você fazer um futebol profissional tendo um campo para jogar e treinar no mesmo campo. Então, a gente fez uma parceria com o centro de treinamento do Ubaense, que é um centro de treinamento de primeiro nível,
que já revelou alguns grandes jogadores, como o Alisson, que está no Grêmio, passou pelo Cruzeiro, o Kaká, que é zagueiro do Cruzeiro, que foi para o Japão agora, Luan Cândido, que está no Red Bull, no Bragantino agora. Então, assim, aí eles têm uma base muito forte. E o Aimorés, ele sempre trabalhou a categoria de base e agora voltou com o profissional. Então, quando a gente ativa o profissional da Aimorés, falta espaço para a categoria de base. Então, a gente teve que voltar para o CT, aí sim, fazendo o treinamento lá, e agora sim começa a categoria de base para valer mesmo. A pandemia também atrapalhou muito, né? Porque a gente pegou o clube aí, eu assumi, acho que foi em fevereiro, e a pandemia começou em março, então eu fiquei o tempo todo com a pandemia. Então, a categoria de base que tinha parou, aí complicou. Então, agora as coisas melhorando aí para frente, a intenção é voltar com tudo. A gente hoje tem uma parceria com o Centro de Treinamento Baense, onde a categoria de base ela está em parceria com a Aimorés. Não, bacana. Eu pergunto isso porque no próprio módulo 2 a gente tem o exemplo, né, do Tupinambás, que pôde retornar ao futebol profissional pela venda do Danilo, né, a transferência do Danilo como clube formador. Ele conseguiu se reestruturar, subiu no mesmo caminho do Aimorés, né, chegou até a primeira divisão, agora acabou retornando. Mas é os desafios, né, presidente, que um acesso também tão rápido traz, né? Questão da estrutura, jogar de repente uma primeira divisão no ano que vem, se tudo der certo, vai impor também jogar o Campeonato Mineiro Sub-20 de base, né? E eu aproveito isso para perguntar. O senhor já citou o estádio que fica no centro de Ubá, capacidade para 2.000 pessoas. Infelizmente, o torcedor de Ubá ainda não pôde ver o time profissional, né, em loco, né, os portões fechados, por causa da pandemia. Em caso de acesso à primeira divisão no ano que vem, o Aimorés já pensou em termos de estrutura, onde mandaria os seus jogos? Então, a gente pensa muito em estrutura hoje. Hoje o nosso foco está exatamente nisso. Como você comentou, a torcida do Aimorés ainda não viu o Aimorés jogando profissionalmente, que é uma pena, porque pela campanha que fez, aquele estádio estaria lotado. Mas é um estádio que, para a primeira divisão, é acanhado, a gente precisa de algumas melhorias. Então, a gente está trabalhando para isso, porque é um terreno muito valorizado, onde é o estádio da Aimorés hoje. Então, a gente pretende estar caminhando para isso, já tem um edital aberto, a diretoria, o conselho já autorizou. O Aimorés vai fazer uma negociação em que ele parte para um novo centro de treinamento e um estádio maior. Então, a gente pensa nessa negociação de sair do terreno no centro, que não oferece estrutura para futebol profissional, apesar de ser um ponto excelente, mas para futebol ele não serve mais. Então, o Aimorés, ele sai do centro e vai para um novo local, para aí sim ter uma estrutura de estádio, de centro de treinamento. É semelhante ao que o Nacional de Muriaé fez. Eu não sei se você tem conhecimento, mas o Nacional fez isso e deu uma alavancada em termos de estrutura e tudo mais. Inclusive, é um excelente estádio de Muriaé, né? Que o centro de treinamento é acoplado. Foi, se não me engano, até numa negociação com o supermercado, né? Uma permuta, né? Isso. Mas que excelente notícia saber que a Zona da Mata pode contar futuramente aí com mais uma arena, mais um estádio aí, né? Como opção. A intenção é essa, né? É um centro de treinamento e um estádio aí para poder, quem sabe, jogar uma primeira divisão aí. Legal, bacana. Presidente, a gente citou aqui mais cedo, no início do nosso papo, que no futebol amador o Aimorés contou com os ditos medalhões, né? Tivemos aí os dois irmãos Salinos, né? O Léo e o Leandro Salino. O Leandro Salino com passagens, inclusive, de Champions League. O Ademilson, que foi ídolo aí do Tupi, do Botafogo, Fluminense. Tem expectativa, presidente, de retomar a contratação desses medalhões para o módulo 2 ou por enquanto não? Lembrando que o módulo 2 ele é disputado no formato sub-23, né? Podendo ter 24. Podendo ter, se não me engano, 7 jogadores acima da idade. Isso. Até o Leandro Salino está jogando esse módulo 2, né, pelo Betim. Ele vai jogar pelo Betim. São excelentes jogadores, a gente queria contar sempre com os melhores, com grandes jogadores, mas
a gente vai um passo de cada vez, né? E requer um investimento maior. E o campeonato ele é sub-24, podendo 7 jogadores acima em campo, mas você pode ter 10, 15 no elenco, sem problema. Você pode levar para campo só 7 jogadores. É sempre bom, né? Ter um grande jogador no time, jogador rodado, jogador que vai trazer o público, traz a torcida. Mas o Aimorés vai um passo de cada vez, porque não é fácil, né? Para manter. E a gente preza muito pela estrutura, sabe? A gente procura dar o melhor para o jogador. Em termos de hotel, todos ficam hospedados no hotel, tem 5 refeições por dia, tem ônibus que leva e traz para o CT, as viagens a gente sempre viaja com antecedência, procura dar sempre o melhor. Então a gente preza muito por isso. Sim. Não, e é o exemplo, né, que tem dado certo hoje no futebol do brasileiro, que é esse de primeiro estruturar o clube, né, fazer uma gestão transparente e as coisas vão acontecendo dentro de campo, né? Isso a gente vê É na muito. Série A com o Flamengo, enfim. Para gente que não era do meio do futebol, a gente vê que o futebol às vezes não sei se com. Não sei, é difícil falar por quem já passou no futebol, mas as empresas tinham um pouco de receio, sabe, de investir no futebol. Porque às vezes não sabe como que o dinheiro está sendo usado, ou não tem retorno, não sei. Eu acho que a gente está tentando tirar um pouquinho disso, sabe? Dar uma transparência, dar uma cara legal pro clube. Não falo nem especificamente do Aimorés, não, falo de uma maneira geral, que estava difícil conseguir patrocinadores para os clubes. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho bem transparente, bem legal Legal. para poder trazer o Aimorés de volta aí para esse cenário. E com relação ao campo, dentro do campo, né, a gente acabou de ser campeão da segunda divisão, então o treinador preferiu manter a base dos jogadores campeões. Então, por isso a gente teve um investimento em grandes atletas ou em outros jogadores. Sim, a mesma equipe, né, que veio jogando. Lembrando que o campeonato acabou esse ano, né? Acabou A atravessando. gente, a gente acabou aí foi final de janeiro. Final de janeiro a gente acabou. Aí o treinador, ele escolheu ali, ou ele numerou os atletas que ele queria manter, e a gente contratou mais uns 10 aí, bons jogadores que estão fazendo um elenco muito forte. Então a gente confia demais nesses jogadores, apesar de não ter nenhum medalhão, mas são bons e grandes jogadores também aqui do nosso time. Acaba que o elenco atual acaba criando uma identidade também com a cidade, né? De repente não é É, tão conhecido para fora, mas dentro de um bar já se cria essa relação. Presidente, você falou também sobre a questão das empresas, patrocínios, né, a dificuldade do ano da pandemia. E, com certeza, o maior parceiro de um clube de futebol o maior patrimônio, né? É a sua torcida. E o Aimorés está com um programa de sócio-torcedor, né? Inclusive bem acessível. Como é que está se dando esse programa nesse momento aí que o público não está podendo ir para a arquibancada? então, é um programa que é fundamental para o clube, né? Porque ajuda muito em termos até financeiro, claro, mas a relação com a torcida é muito legal. E, infelizmente, o grande benefício do sócio-torcedor é assistir os jogos, né? Ele está no estádio sem pagar o ingresso. E isso aí a gente não pode oferecer isso para ele. Claro que tem desconto na camisa, nos produtos do Aimorés, mas a torcida apoiou, a torcida comprou a ideia e vem crescendo a cada dia, e isso para a gente é muito bom, porque ajuda muito o clube, né? Bacana. Presidente, a gente vai estar divulgando essa entrevista nossa aí para o público de Ubá, para o torcedor do Aimorés. Então, acho que a gente tem que pensar sempre no melhor cenário, né? Então, eu pergunto, presidente, qual a expectativa aí com o módulo 2? Já dá para sonhar aí em jogar no ano que vem a Elite aqui no Mineirão com o Cruzeiro, com o Atlético, com a América, de repente pensar aí para 2023 jogar uma Copa do Brasil, Brasileirão na Série D? Nós vamos um passo de cada vez, né? Eu acho que era importante a volta, o retorno da Aimorés ao futebol profissional, isso está concretizado. Até foi rápida, né, essa ascensão aí para o módulo 2, que é um campeonato muito disputado, muito difícil. A briga vai ser muito grande. Eu acho que a gente tem um elenco, uma comissão técnica, um treinador vitorioso. Eu acho que o Aimorés vai fazer uma boa participação, mas o intuito, na realidade, inicial é a gente se manter no módulo 2, para aí sim conhecer mais a competição,
e para o ano que vem tentar alguma coisa a mais. Mas eu confio muito no nosso elenco, sabe? Confio muito no treinador, na comissão técnica. O trabalho está sendo muito bem feito. Mas é difícil, não é fácil, né? Futebol, a bola tem que entrar e aí vamos ver como é que vai ser. Mas eu acredito que vai fazer uma boa campanha, mas vamos um passinho de cada vez aí e a longo prazo ou médio prazo. Aí a gente está disputando uma Copa do Brasil, uma Série D, uma primeira divisão do Mineiro, aí vamos ver como é que vai andar. Bacana. Presidente Juninho, Queiroz Júnior, agradeço demais aqui esse bate-papo com o Futebol Subversivo. Fica o convite para quem não conhece aí o nosso trabalho, se inscrever no youtube.com/futebol subversivo, no Instagram também Futebol Subversivo, é muito conteúdo, presidente, de futebol raiz, saudosista, então a gente bate sempre também um papo ali com interação com o torcedor, né, de diversos clubes, em especial aqui dos clubes mineiros. E eu queria passar novamente a palavra para o senhor, para as considerações finais, mandar uma mensagem para a torcida do Aimorés, para o povo de Ubarra. Eu agradeço o convite, né? Parabéns pelo programa. Futebol raiz você vai ter muito aqui na nossa região. Aqui tem os campeonatos, campeonato regional que você citou, que é muito forte, e aí o Aimorés no futebol profissional. Eu acho que a gente tem que confiar no elenco, confiar na comissão técnica. A Aimorés vai fazer um bom trabalho. É um trabalho, como eu falei, a médio e longo prazo. Agradeço demais a torcida por estar acompanhando. Eu acho que só tem a crescer. Obrigado para você aí pela oportunidade, pelo espaço, e uma boa noite. Boa noite, presidente. Eu não posso deixar de agradecer também ao Matheus, da equipe aí do marketing, do Aimorés, da comunicação, que fez esse link. Eu tenho até que fazer um agradecimento ao Matheus, que está na nossa diretoria também, e a toda a diretoria da Aimorés. Nós somos 21 pessoas que os caras trabalham dia a dia para a gente poder colocar o Aimorés em campo, que não é fácil. E aos patrocinadores, né? Tem que agradecer à Prefeitura de Ubá, que está sempre do nosso lado, apoiando, dando todo o suporte que a gente precisa, e as outras empresas que estão do nosso lado aqui, Unimed, Copani Vidros, Empac, Marte Minas, que está com a gente há um tempo, o Colégio Apogeu, Ferro Minas e o Grupo Bom Pastor. Então, são empresas que apoiam o futebol, sabe? Acho que é importante a gente falar isso, porque sem elas a gente não conseguiria fazer esse futebol aqui na cidade. Não, é verdade, é muito... quem acompanha futebol profissional sabe o quão difícil é botar o time em campo, não é só os 90 minutos. Presidente, da nossa parte foi um prazer, sucesso ao Aimorés, se não vier o acesso, que se consolide no cenário do futebol mineiro, e caso queira convidar o Futebol Subversivo quando jogar aqui na região de Belo Horizonte, para a gente fazer algum tipo de material com vocês, vai ser um prazer. Não, nós estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, pode me convidar, pode chamar, a gente conversa, a gente bate um papo. Nós vamos jogar aí contra o Vila Nova, vai ser aí, e acho que a princípio é isso, Nova Serrana. Tem bastante o Vila, o Betim, o Betim joga... Lagoas, o Betim joga aqui em Ubá, o Sete Lagoas joga aqui em Ubá também, mas a gente vai ter oportunidade de encontrar aí, vamos manter esse contato. Beleza. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a quem está assistindo esse vídeo. Fica o convite. Se inscreva aqui no canal do Futebol Subversivo e também nas redes sociais do Aimorés, né? É importante aí para o clube, para vocês poderem acompanhar também esse campeonato, que é sensacional, que é o Módulo 2. Muitas equipes tradicionais. A gente vai ter o Ipatinga, o Tupi, Tupinambás, Democrata Sete Lagoas, Democrata Governador Valadares. São bastantes equipes aí tradicionais no Ceará Mineiro, e agora com o reforço também do Aimorés de Ubá. Um abraço, boa noite para todo mundo.